Olá a todos. Bem, continuando nossas aulinhas aqui, como eu já expliquei em alguns vídeos, né, nós estamos transportando parte daquilo que era a aula presencial para alguns vídeos, algumas videoaulas, né? E eu sei que não está ficando na melhor qualidade que a gente pode fazer. Bom, de repente a gente não tem a capacidade de fazer a melhor mesmo, então vai ter que ficar assim mesmo. Bom, enfim, vamos falar sobre amplificador operacional, fazer uma introdução sobre esse dispositivo tão importante. É muito provável que você utilize amplificador operacional na sua vida aí e você nem está sabendo, né? Então, amplificador de som para a saída do celular, por exemplo, né? O que tem lá os alto-falantes estéreos, ou mesmo que tiver só para o ouvido. Isso muito provavelmente passa por um amplificador operacional. Sem falar de som de TV, som de rádio, alto-falante, qualquer coisa que tenha som, né? Caixas de som ativas, essas caixinhas de som você usa, muito provavelmente passa por um amplificador operacional, que seja por um ajuste de impedância, que seja para levantar realmente e amplificar para você poder ouvir bem, né? Então, o amplificador operacional é uma das formas mais comuns de você amplificar som, por exemplo. Você pode amplificar diversos outros tipos de sinais, em geral o sinal analógico, né? A base de uma disciplina que a gente utiliza, vê lá na pós-graduação, né, que é processamento analógico de sinal. Então, imagina você processar um sinal na forma analógica, ou seja, amplificar ele, multiplicar, uma amplificação. Ao mesmo tempo que se você multiplicar por 0,1, 0,2, você está dividindo. Então, o amplificador é a base de praticamente tudo. O amplificador operacional, o one-pop, né, é a base de quase tudo do processamento analógico de sinal. E antes do processamento digital de sinal, só existia processamento analógico. Ou seja, então, todos os sinais eram e continuam sendo, né, tratados por amplificadores operacionais. Bom, aqui nós temos uma simbologia, né? Ela é muito comum, você pode marcar, escrever isso. Eu brinco com meus alunos, pode tatuar isso no braço, porque isso quase não muda, né? Aqui a gente tem à direita o 741, ele é um amplificador operacional de 8 pinos, certo? O oitavo não é utilizado, o 1 e o 5 não estão marcados aí, mas tem uma função específica. Mas repara que o 2 e o 3 é a entrada, são as entradas, né, desculpa. E o 4 e o 7 são as tensões de alimentação. O 4, uma tensão negativa, menos 12, menos 15, menos 10, menos 6, menos 9 volts, né? E o V+, que é o pino 7, é mais 6, mais 5, mais 12 volts, mais 15. E o 6 é a saída desse sinal, né? E esse 741, que é um dos amplificadores operacionais extremamente utilizados e mais comuns, né? Também um dos primeiros que tem uma compensação de capacitor lá dentro, a gente já vai ver isso. Então ele é um amplificador muito estável. Ele tem essa pinagem, e o TL072, que é um amplificador mais novo, também tem a mesma pinagem. Você pode tirar um e colocar o outro que funciona tranquilamente, né? Então, o circuito ele se mantém mesmo em gerações de amplificadores diferentes, né? Mais modernos e assim por diante. Bom, já explanando um pouquinho ali, mas o amplificador operacional ele tem esse símbolo que é um triângulo deitado aí, se você quiser pensar isso. Ele possui duas entradas, essa com sinalzinho de mais e essa com sinalzinho de menos. É chamada de entrada inversora. Esse inversor é de sinal de menos, né? Como se você estivesse multiplicando por menos um, certo? É inversora. E já que tem uma inversora, tem a não inversora, que não inverte, que é, no caso, a sinalzinho de mais. Você tem dois pinos de alimentação, o mais VCC e o menos VCC. Então, em geral, na maioria das vezes, o amplificador operacional é alimentado por uma fonte simétrica. Ele tem a tensão mais, 12 volts, 9 volts, e a tensão negativa, menos 9, menos 12 volts. E você tem a saída, V0, certo? Que é claro que ele vai reproduzir, dependendo de como você faz e configura e tudo mais, uma amplificação da diferença dos sinais de entrada. A gente vai falar sobre já já. Então, o 741, estamos repetindo aí a simbologia e o diagrama interno dele está aí, certo? Então, esse triângulo invertido. Se você observar bem, esse triângulo deitado dessa forma,
né? Representa amplificação em diversas simbologias, até em caixa de som comercial. Você vai ver a caixa de som amplificada, tem um triângulozinho lá deitado desse jeito aí. Ele é um símbolo quase que universal de amplificação, certo? É, Você utilizar softwares consagrados como LabVIEW, MATLAB, Simulink, é, e demais softwares, né? Se você tem lá uma função de amplificação em geral, ela vai ter esse símbolo de triângulozinho deitado aí. Bem, passando rapidamente, mas somente para dizer, né? Um amplificador operacional possui um circuito interno que é composto basicamente de 3 estágios. O estágio de entrada, eu sei que nem todo mundo vai lembrar, né? Mas você vê esses estágios, esse tipo de configurações de amplificador com transistores lá em eletrônica básica, né? São configurações compostas com transistor, né? Então, essa entrada basicamente é um par diferencial, né? Então, vai amplificar uma diferença de sinal. Por isso que eu acabei de falar ali, o amplificador operacional pega as duas entradas, a não inversora e a inversora, subtrai uma da outra e amplifica. No caso, esse fator de amplificação é extremamente alto, né? No início lá de 1960, 70, quando estavam começando os amplificadores operacionais serem integrados, o circuito integrado tinha uma certa instabilidade. E naquela época não era tão fácil integralizar, colocar no circuito integrado um indutor e um capacitor. Hoje é relativamente tranquilo. Não é tão fácil ainda, mas já é possível. Então, quando naquela época foi introduzido os primeiros capacitores integrados, o 741 se destacou porque ele foi um dos primeiros a ter esse capacitor interno. Então, esse CC aí, bem no meio aí do lado aí desse transistor Q5, né? Esse capacitor é bem pequenininho, 30 picofarads, mas é fundamental para a estabilização do todo o circuito. E você tem um estágio de saída que basicamente é um amplificador também, só que ele tem o que a gente chama de saída push e pull. Você consegue empurrar corrente para fora, que é o push, né? O push é o falso cognato do inglês, né? Push não é puxar, é empurrar. Como é que você empurra a corrente para algum circuito? Você põe uma tensão alta nele. Então, se você colocar ali, você vê esse outsourcing aí de fornecimento, ele está pegando a tensão positiva. Então, esse transistor Q6 vai fornecer tensão positiva para a saída lá naquele pino 6. Isso vai empurrar a corrente para o seu circuito de saída. Enquanto que se você quiser puxar a corrente, que é o pull, né? Então é uma saída push, pull, empurra a corrente, puxa a corrente, eu desligo o Q6 e ligo o Q7. E aí eu vou estar drenando corrente do circuito externo, né, da saída que você tiver, e jogando ele com uma tensão negativa. Isso é drenar a corrente. Pull, puxar a corrente de fora. Então é um circuitozinho bem simples, né? A gente pode ver aqui que tem outros tipos de circuitos daqui a pouquinho. Então, ele basicamente então tem esse diagrama, né? Entrada não inversora, entrada inversora é o menos e o mais, a saída, e você tem aí as tensões de alimentação. Nesse diagrama está apresentado aqui, repara que você está ligado no GND. É possível sim alguns amplificadores operacionais funcionar com uma tensão positiva e um GND. É claro que você não vai ter essa versão de push e pull, ou a menos que você trabalhe com uma tensão de saída intermediária, vamos dizer assim. Se eu estou alimentando de 0 a 12 volts, essa tensão intermediária seria 6. Abaixo de 6 eu estou drenando corrente, acima de 6 estou fornecendo corrente. Aqui está um circuito um pouco mais real, né, do que é um circuito interno de amplificador operacional. O 741 tem em torno de 70 transistores internos dele. E assim como é difícil integralizar capacitores e indutores, não é tão difícil, mas é muito chato integralizar resistores. Então, nos circuitos anteriores, repara que tinha bastante resistor lá. Esses resistores são, em geral, substituídos por transistores, né? Então, esses tracejadozinhos em vermelho, você tem 3 aí basicamente nesse diagrama, isso aí são espelhos de correntes. Espelho de corrente na eletrônica tem esse papel de fazer o papel de resistor. Tem outras formas de fazer resistor também, como o transistor de unijunção, o transistor de efeito de campo.
aqueles bem simplesinhos lá, que tem a junção lá, ele funciona como um resistor bem interessante. Bem, o azul aqui mais à esquerda é a entrada de par diferencial, é claro que aí ela está mais complexa, né? Você tem o estágio intermediário, repara aquele capacitorzinho ali mais um pouquinho mais à direita, mais ao centro, do lado do quadradinho verde, você tem o capacitor de 30 pico que eu tinha falado lá sobre no 741, né? E depois disso você tem a saída, certo? O output ele fica no meio de dois conjuntos de transistores, um para você drenar a corrente e outro para você fornecer corrente. No caso aí tem a saída pino 6, né? Maravilha, tocando. A ideia do amplificador operacional ela é tão velha quanto a eletrônica. Por quê? Porque quando você vai fazer um amplificador, se você pegar lá só o transistorzinho, você tem que fazer um cálculo de polarização para ele. Então, você pega só um transistor, você rodeia ele de resistor e tudo mais, você tem a polarização dele. Então, ele está ali preparado para amplificar. Porém, se você troca a tensão de alimentação, só isso, só trocar a tensão de alimentação, todo o seu cálculo de resistor muda tudo. Então, o pessoal notou isso basicamente para os circuitos práticos, né? Imagina um rádio de pilha. A pilha está nova, ela tem uma certa característica de amplificação. A pilha vai diminuindo a sua tensão, ou seja, vai ficando velha, descarregando, o amplificador vai mudando as suas características, porque a polarização já não é mais com a tensão full, vamos dizer assim, né? Então eles foram desenvolvendo amplificadores que pudessem ser mais práticos, funcionar em tensões diferentes, mais rápido, e se queimar, ser rapidamente substituído, né? Então repara, você tem um amplificador operacional de tempo de válvula, esse mais à esquerda. Depois, com a invenção dos transistores, você tem esse circuitozinho que também pode ser rapidamente substituído, né? Então, a placa de circuito impresso com o amplificador todo montado em cima dela. Depois disso, você tem isso já encapsulado, né? No invólucro, nesse invólucro preto aí que está um pouco mais à direita aí. E por último, a integralização mesmo, né? Então, quando você pega isso e coloca em forma de circuito integrado, que esse é mais à direita. Ok. Tem duas coisas que nós precisamos saber a mais de tudo aquilo que você já sabe de análise de circuito, ou seja, se você sabe teorema de Thevenin, malhas, Kirchhoff e tudo mais, para analisar circuitos de amplificador operacional, você precisa saber de duas coisas a mais, só, e é só isso mesmo, certo? É o que a gente chama de amplificador operacional ideal. A corrente nos terminais de entrada são nulas, ou seja, na entrada inversora e não inversora, não entra nem sai corrente. É como se não tivesse ligado esse negócio. Mas está ligado, é claro. É como se ele só pegasse a amostra. Isso é bem fácil de imaginar se você imaginar que esses amplificadores operacionais, alguns deles, não são todos, possuem transistores que são MOSFET. O MOSFET, o gate do MOSFET, basicamente está ligado a nada, né? Ele está ali a um terminal que está isolado do resto do circuito, né? Ele está isolado pelo óxido de silício ali. Então, não é difícil imaginar que essa corrente é nula, porque realmente não está ligada a quase nada. É claro que nem todos os amplificadores operacionais são montados com MOSFET. Alguns, ou a maioria, de alto rendimento são. Mas essa corrente realmente é muito pequena, então ela pode ser considerada nula. Sendo considerada nula, facilita muito o cálculo. A gente vai ver, a gente insere um amplificador lá, operacional, e parece que nem está lá. É claro que está lá porque ele está amplificando, né? E o outro conceito é de que, e aí esse aqui vai pirar o cabeção de todo mundo, né? Que VP e VN é sempre igual, como se fosse um curto-circuito. Então, a primeira consideração é que eles não estão ligados em nada, porque a corrente é nula. E a segunda consideração é de que eles estão em curto. Então, é que na verdade, assim, em termos de circuito, eles estão tão próximos que a tensão dentro deles, a tensão sobre eles é praticamente a mesma coisa. Então, isso facilita muito. Então, se o VP, ou seja, a tensão sobre a entrada não inversora é igual a VN, a tensão sobre o terminal inversor. A gente vai ver isso em exercícios, você vai ver que você usa isso direto para resolver exercício, certo? Essas são as duas considerações para amplificador operacional. E é claro, mas o que é um amplificador operacional na real mesmo?
Ele é um amplificador, um circuito que tem duas entradas. Você tem uma impedância muito grande aqui, que é aquele Vin, certo? E a partir desse Vin, você tem uma diferença de tensão. Eu acabei de falar que no amplificador operacional ideal não tem diferença de tensão, são um curto-circuito. Mas na verdade, no real mesmo, você tem uma pequena diferença. E essa pequena diferença é amplificada pelo esse fator A, que está aí bem no meio. Então a saída do amplificador operacional basicamente é um amplificador de tensão, ou seja, uma fonte de tensão controlada por tensão. É esse losango deitado aí, basicamente, certo? E aí você tem claro, uma impedância de saída, né? Para quem viu lá a eficiência de fontes de alimentação lá no começo de análise de circuitos, sabe que essa impedância é importante. E para quem conhece, sabe sobre som, né? A impedância de saída de um amplificador, ou seja, de uma fonte de tensão, é muito importante para o casamento de impedâncias. Isso também é muito utilizado em telecomunicações. Então, esses parâmetros são alguns dos parâmetros que o amplificador operacional tem interno dele. Bem, gente, acho que já falei demais. Vamos parar por aqui. Então, esse é um vídeo basicamente de introdução ao que é um amplificador operacional. Nós vamos ver muito disso nas aulas práticas e também na resolução de exercícios, ou seja, para poder resolver alguns exercícios com amplificador operacional, precisamos desses conceitos que nós temos aqui. Beleza, gente, muito obrigado por tudo, valeu, até mais, Deus abençoe a todos.